Tudo bom, gente? Sou o Álvaro, hoje é dia 26 de março de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 em Porto Alegre. Então, para começar a vacinação, a gente tem algumas boas notícias essa semana. A gente recebeu mais doses nessa semana, até tenho a impressão que é mais do que 44 mil, mas enfim, isso daqui é o que eu consegui averiguar que a gente já recebeu, então a gente já tem mais de 370 mil doses prontas para aplicar só em Porto Alegre. Isso daqui já dá uma boa parcela da população e a gente já aplicou 256 mil doses. Então aqui 73 mil pessoas já receberam 2 doses da vacinação. Isso daqui é muito positivo, gente. A vacinação começou há pouco tempo e agora ela está engrenando. Essa semana a gente aplicou aqui 38.515 doses. Então, um número razoavelmente alto. Se a gente olhar aqui o número de doses aplicadas por dia, a gente vê que o dia 24 de março foi o dia que a gente mais aplicou doses da vacina até agora. A gente está ampliando aí as faixas etárias e a gente está vendo principalmente a curva das pessoas que receberam a primeira dose aumentar rapidamente. O que me parece que a prefeitura faz, ela fica fazendo assim, em ondas, né? Então primeiro uma onda de primeiras doses, depois uma onda de segundas doses. E aí agora a gente está de novo numa parte que é uma onda de primeiras doses. E aqui, na semana que vem, aqui a gente vai ter uma ampliação para o cronograma, pegando a partir do dia 1º de abril, gente. Não é pegadinha, viu? 66 anos ou mais. Então já tem uma boa ampliação do cronograma da vacinação. A gente está chegando em todos os idosos acima de 60. Espero aí que até 15 de abril, de repente, a gente já chega em todo mundo com 60 anos ou mais podendo vacinar em Porto Alegre. Então, essa notícia aqui é uma notícia muito boa, muito positiva. Eu queria aproveitar, sempre pega de fontes oficiais essas notícias de vacinação, porque tem muita fake news. Eu nem entendo por que as pessoas fazem essas fake news, né? Inventam um cronograma de vacinação, jogam no zap, né? Vamos dizer assim, e aí fica lá um monte de desinformação, tá? Então sempre procura o post original, não pode ser nas mídias sociais, né? Nesse caso isso daqui era do Instagram da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre, eu peguei um print direto de lá, então pronto, já sei que é verdade. Mas enfim, ó, amanhã já abre para 70 anos, no dia 27 de março, e depois ao longo da semana vai chegando aí dia a dia, né? Até 66 anos a partir de quinta-feira, 1º de abril. Muito legal, vamos ver se na sexta vai para 65, já pensou? Então aqui, meus tios, minhas tias, meu pai, minha mãe, todo mundo vacinado semana que vem. Eu tô assim, ó, bem feliz. E aqui, então vamos lá, uma coisa que não tá me deixando tão feliz assim, a curva de contaminados. Então, na semana passada, Porto Alegre estava registrando oficialmente 122.876 casos. Hoje, no período, a gente está registrando 125.006. Então, a gente teve um represamento realmente muito baixo. 2.130 casos, ou seja, 1,7%. Esse represamento, gente, se vocês não decoraram esses valores, ele está mais ou menos na metade do represamento normal, que fica ali em torno de 2,8%, 3%. Então, sendo bem sincero, eu achei bom demais para ser verdade. Eu ainda estou vendo aí, vamos ver se na semana que vem, se a gente mantiver um represamento baixo, aí vai ter sido verdade. Eu ainda não estou confiando 100% nesse represamento. Talvez ele esteja até um pouco mais alto e na semana que vem venham casos dessa semana, coisa que não acontecia há bastante tempo. Mas enfim, por enquanto eu não tenho razão oficial para desconfiar dos dados, porque até agora o represamento realmente em Porto Alegre anda muito baixo. Só que foi um pouco mais baixo do que o normal nessa semana. Tomara que seja verdade, tomara que seja isso mesmo. Então, hoje a gente está chegando aqui a 127.150 casos oficiais
E claro, a gente pode supor um represamento de 2%. Eu botei 2% aqui nessa data porque 1,7 eu acho que é um pouquinho demais, não é normal um represamento de 1,7. Mas então botei 2%, aí a gente ainda não chegou a 130 mil casos em Porto Alegre. E até temos umas boas notícias para dar em relação ao número de casos. Lembra aquela semana do dia 18 ao dia 25 que a gente chegou acima de 7 mil casos? Pois é, não se repetiu. Já fazem 4 semanas que a gente não voltou ao patamar de 7 mil casos numa semana. E nessa última semana especificamente, realmente a gente viu poucas confirmações. A média deu uma caída, inclusive na data de confirmação. A gente está registrando aqui abaixo de 700 casos por dia, eram 1.000 casos por dia, muito próximo de 1.000 casos por dia durante as 2 semanas subsequentes, mas faz umas 2 semanas que deu uma diminuída no número de confirmações. Então, aí pode ser o efeito da bandeira preta, né? Mas depois eu falo um pouquinho mais. Então aqui a gente tem por enquanto recordes de casos no mesmo dia, no dia 1º de março, 1916, e essa semana o recorde foi aqui no dia 25, 1083. E a gente vê, que nem eu já comentei, a média diária de casos, que já foi 1.000 casos numa semana, depois muito próximo de 1.000 2 semanas subsequentes, baixando para abaixo de 700 casos por dia. Ainda é uma média muito alta. Observa bem as médias aqui que a gente tinha há 2 meses atrás. Era abaixo de 300 casos por dia. Então aqui, 670 ainda é uma média muito alta de confirmações. Não é de se comemorar esse número, mas é positivo o fato que está bem mais baixo do que já esteve. Então, o que eu imagino? Eu imagino que essa redução se deu principalmente pelos decretos de fechamento do comércio, pelo decreto de bandeira preta, porque não é só fechar o comércio, é também passar a mensagem correta, gente. Eu imagino assim que esses decretos de bandeira preta de fechamento do comércio, eles têm 2 objetivos principais. O primeiro é reduzir a circulação das pessoas e o segundo é dar uma mensagem para as pessoas. Estamos em bandeira preta. Porque as pessoas realmente não escutam. A gente vê aí ainda, mesmo com decretos de bandeira preta, tem muita gente descuidada, tem muita gente ainda relutando em usar máscara. Não importa o quanto a gente fale, o quanto as pessoas, elas não acreditam, né? Parece que não acreditam no vírus, só vão acreditar se alguém muito próximo for acometido e gravemente. Mas enfim, a gente tem que continuar na nossa batalha pela informação, pessoal. O vírus é real, tem muita gente ainda se contaminando. E nesse sentido, então, eu imagino que essa queda que a gente viu aqui é por conta do decreto da bandeira preta. Agora que voltou a cogestão, qual que é a tendência? Infelizmente, a tendência é que daqui a 1 ou 2 semanas, porque tal qual não foi no decreto de bandeira preta que a gente viu reduzir automaticamente, não é voltou a cogestão e a gente vai ver aumentar automaticamente. Vai demorar 1, 2 semanas, aí talvez a gente comece a ver uma nova retomada aqui na aceleração dos casos. Tomara que não, né? Tem aquela música dos Secos e Molhados, né? Tomara que não. Vamos ver. Eu vou ficar de olho, né? Isso daqui é a única coisa que a gente sabe. Mas enfim, o que mais que a gente pode dizer? O número de casos ativos também deu uma leve diminuída, continua muito alto, é próximo de 15 mil casos ativos, mas a gente chegou a 19 mil casos ativos há 1 semana atrás, então foi uma redução, para mim, considerável. Eu até achava essa semana que a gente talvez fosse chegar a 20 mil, não chegou, ao contrário, a gente baixou o número de casos ativos, isso é uma ótima notícia. E aqui não tem ótima notícia, aqui é uma notícia horrível, que entre o dia 11 e o dia 18 a gente perdeu 315 porto-alegrenses, 315 pessoas em Porto Alegre perderam a vida por causa da Covid-19 em 1 semana. É estarrecedor, pessoal, é estarrecedor, é 6 vezes o que a gente tinha. Lembra que eu falei que a gente talvez estivesse multiplicando por 5? Pois não foi por 5, foi por 6. E essa semana, infelizmente, eu estou esperando esses dados consolidarem mais ou menos nesse patamar, porque a fila das UTIs continua. A gente continua, pessoal, com mais de 100% de lotação nas UTIs. O que isso significa? Significa que tem improvisação nas UTIs. Significa que quem está sendo atendido nas UTIs não está tendo o atendimento adequado.
Isso é o fato, isso é a verdade nua e crua. Com mais de 100% de lotação, significa que as pessoas não estão recebendo o atendimento adequado, que existe um grau de improviso ali dentro. Então, é natural que os óbitos estejam aumentando. Fora que a fila das UTIs continua com 250 pessoas na fila das UTIs, entre pacientes Covid, pacientes não Covid, pacientes em hospitais, pacientes nas UPAs. E essas pessoas também estão vindo a óbito. Por quê? Porque não teve atendimento, não tiveram atendimento. Fora que a gente sabe, principalmente no caso do paciente Covid, o quanto antes ele vai para uma UTI, o quanto antes ele consegue auxílio de ventilação mecânica, enquanto antes ele consegue ser entubado, maiores as chances dele sobreviver. Então, uma pessoa que está esperando UTI, o que acontece? Começa a diminuir as chances da recuperação plena, esse é o problema. Então a gente está vendo aí a letalidade aumentar, e enquanto a gente estiver com as UTIs com fila, enquanto a gente estiver com as UTIs com mais de 100% de capacidade, a gente vai ver os óbitos aumentarem. Os casos podem estar diminuindo, mas os óbitos estão aumentando, tanto que olha aqui, a taxa de letalidade já aumentou em questão de 2 semanas, de 2,3% para 2,6%. Pode parecer pouco, mas isso daqui é uma taxa de letalidade acumulada. A taxa de letalidade só desse período chega a 5%. Significa que de cada 20 casos que a gente confirmou um óbito. É muita coisa. Lembra do exemplo lá do Rio de Janeiro e de São Paulo, que chegaram a 10% de letalidade. Foi quando? Foi quando as UTIs pararam de dar vazão. Enfim, gente, os óbitos estão uma situação muito, muito complicada. Testes realizados em Porto Alegre. Aqui é uma vantagem que Porto Alegre tem, a gente consegue fazer 91% de testes PCR, a gente está num patamar alto de testes PCR, conseguimos chegar naqueles ápices de 14 mil testes PCR, 2 mil testes por dia. Dá para fazer mais, eu acho que a gente podia estar fazendo o dobro disso, teria sendo uma positividade melhor, mas no momento calamitoso que a gente vive, vou ter que me contentar com esses 14 mil testes PCR por semana. Gostaria que fossem mais, mas enfim, não são. E bem, gente, vou falar, isso daqui é uma homenagem que eu queria falar, porque ontem, no dia 25, veio a óbito uma amiga minha, que fez mestrado comigo, fez graduação comigo. Eu não vou falar o nome para não expor ela, para não expor a família, mas esse daqui é o último post dela numa rede social. Foi aqui no dia 10 de março, faz 2 semanas, ela estava aí postando nas redes sociais, bem. E aqui, ó, falamos tanto das pessoas que nos ferem que esquecemos das pessoas que curam. Existem pessoas que são um verdadeiro sol nos dias nublados das nossas vidas. E é muito ruim, né, pessoal? Eu sei que diversos de vocês talvez já tenham perdido alguém próximo, mas essa foi a primeira pessoa mais próxima de mim que eu perdi em relação à Covid. O fato que ela tinha 33 anos não ajuda, né? Deixa aquela sensação ruim. Então, o que eu posso dizer é o que eu sempre digo para vocês, e eu não digo só como técnico, pessoal, como uma pessoa que estudou um pouquinho sobre isso. Eu digo de coração, se cuidem, por favor, tá, pessoal? A gente não quer que as pessoas se contaminem, é isso que a gente não quer. E hoje é a pior época para alguém se contaminar com Covid-19 em Porto Alegre, tá? Então se cuidem. Então fica aí a minha homenagem e as saudades que vão ser eternas, né? Essas pessoas não voltam. Então muito obrigado e até a próxima.